A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma escola bíblica dominical? Mas antes, vamos recordar o nosso versículo-chave da semana passada? Se encontra lá em Mateus 6:33. Diz assim, ó: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Bom, a lição de hoje é a lição de número 8. Se chama Esdras e a lei de Deus. Então, vamos falar sobre alguém que colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Colocou em primeiro lugar estudar a palavra de Deus, a lei de Deus. Vamos lá? Bom, gente, olha, nós vimos na aula passada que o povo foi mandado de volta, a partir de um decreto do rei Ciro, e o povo foi mandado de volta para reconstruir o templo com o Zorobabel, né? Eles demoraram, a gente sabe da história que eles demoraram para construir, porque aconteceu vários problemas no caminho, inclusive Ageu e Zacarias, eles foram usados pelo Senhor para poder, botar o povo direito no caminho certo, para reconstruir o templo, lembra disso? Então, passado quase 70 anos depois, né, que o povo foi mandado de volta para construir o templo, para reconstruir o templo, existia um outro rei chamado Artaxerxes. Esse rei era filho do rei Assuero, aquele que se casou com a rainha Esther. Então, esse rei Artaxerxes, Deus colocou o desejo dele por fazer as coisas, ajudar o povo do Senhor com o templo e com as coisas do Senhor. Então, Deus colocou nele um desejo de ajudar também. E aí ele escreveu uma carta para Esdras. Mas o que será que tinha nessa carta? E quem era Esdras? Esdras, ou Esdras, tem gente que fala Esdras, mas é a mesma coisa. Esdras, ele era um escriba. Escriba era aquele que escrevia sobre as coisas do Senhor, escrevia as leis, e ele também era sacerdote, porque ele era descendente de Arão. Então, lembra lá de Arão, que foi o primeiro sacerdote ali, né? Lá na época do pessoal que saiu, o povo que saiu do Egito? Então, Deus instituiu Arão e a família dele como sacerdotes. E o Esdras era da família, era descendente de Arão. Então ele era escriba, conhecedor da palavra do Senhor e sacerdote. Então ele tinha essas duas funções muito importantes. Bom, o que será que estava escrito nessa carta enviada para Esdras? Vamos lá ler? Está no livro de Esdras, capítulo 7, versículos do 12 ao 15, e depois eu vou ler do 21 ao 23, tá? Vamos lá, ó. Esdras 7, 12, diz assim, ó. Esta carta de Artaxerxes, rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Aí depois um pouquinho ele continua falando sobre o que o povo pode dar para ele, para ajudar a colocar as coisas certinhas no templo. Aí fala que ouro, prata, os animais para serem sacrificados, muita coisa. E aí, lá no versículo 21 diz assim, ó: Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província de Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir. Até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Então, o rei Artaxerxes sabia que o povo tinha que obedecer à lei do Senhor e que ele também tinha que
se sujeitar também, né? Oferecer, mandar o povo, deixar o povo ir sacrificar. Ele sabia que ele tinha esse compromisso também e que se ele não fizesse, o Senhor poderia se irar contra ele e seus descendentes. Então, a carta que Artaxerxes, o rei, enviou para Esdras falava o quê? Falava que Esdras tinha que voltar a Jerusalém para ensinar ao povo e para ver se a lei do Senhor estava sendo cumprida ali. Então ele tinha o apoio do rei, apoio dos tesoureiros, ó, do dinheiro, e o rei também falou que outras pessoas do povo de Israel também poderiam ir junto. Então Esdras não precisava ir sozinho, ele podia ir com outras pessoas israelitas também. E foi isso que Esdras fez. Ele foi lá porque ele tinha um amor muito grande pela palavra do Senhor. Ele estudava não só por estudar, ele estudava porque ele queria conhecer os mandamentos do Senhor e obedecê-los. Porque não adianta a gente conhecer e não obedecer, não é mesmo? Então, Esdras conhecia e queria ensinar para o povo. E aí ele reuniu os levitas, os sacerdotes, dividiu, falou: olha, você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com aquilo. Segundo a lei do Senhor, ele fez essa divisão certinha, organizou as coisas e começou a ensinar a palavra para o povo. Mas aí, o que aconteceu, gente? Olha, o povo não estava fazendo as coisas certas, porque o povo não estava mais lendo a lei do Senhor. Naquela época, a Bíblia não era como a nossa, assim, não tinha Bíblia. Eram pergaminhos. Vou colocar uma foto aí de pergaminhos para vocês, tá? A palavra do Senhor estava escrita em pergaminhos, não eram todos que tinham acesso. Nem eles sabiam ler. Então, os escribas que estudavam as leis é que sabiam. Então, o povo, como não conhecia a lei do Senhor, ninguém se importava para isso, ninguém estava prestando atenção na Bíblia, no que falava a palavra do Senhor, eles então desobedeciam. Então, o Senhor também não estava gostando daquilo, né? Porque eles estavam fazendo o que estava errado. Uma das coisas que eles estavam fazendo que era errado era o seguinte: eles desobedeceram à lei do Senhor, que na lei do Senhor diz que não pode ter casamento misto. Naquela época, eles estavam morando em terras que tinha gente que adorava outros deuses. Então o Senhor falou que eles não podiam casar com pessoas dessa religião. Eles tinham que casar com israelitas. Eles só podiam casar israelita com israelita, judeu com judeu, entendeu? Eles não podiam casar com outros povos. Mas o povo não se importava mais para a lei do Senhor. O que eles fizeram? Eles casaram com as pessoas de outros povos. E aí, Esdras estava lá, né, reunido com alguns chefes, e aí o povo falou assim, os chefes falaram assim: olha, Esdras, está acontecendo um negócio terrível. As pessoas estão se casando com gente que não era para casar, que não está escrito na lei do Senhor. Estão casando com estrangeiros. Quando o Esdras ouviu isso, ele ficou tão chateado que ele rasgou as vestes dele. Ele arrancou até o cabelo da barba e da cabeça. Ele arrancou, de tão desesperado que ele ficou, de tão triste que ele ficou. E aí ele ficou ali, ó, parado, sentado. Depois que ele rasgou as vestes, ele ficou tão chateado, tão triste, que ele ficou parado assim. Sabe quando a gente fica parado assim, sem reação? Ele ficou parado até 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício. Depois, quando deu 3 horas da tarde, que era o horário de sacrifício, aí ele levantou, foi lá, se ajoelhou e chorou e pediu a Deus misericórdia. Porque ele sabia que se Deus fosse colocar o juízo ali, poderia todo mundo morrer. O Senhor poderia falar: quer saber, vocês não estão me obedecendo? Então, ó, fiquem vocês por vocês mesmos, não vou mais cuidar de vocês, não. Então ele pediu misericórdia ao Senhor. Ele falou: Senhor, tem misericórdia do teu povo, perdoa esses pecados, Senhor. Não faça juízo na gente, que o Senhor possa perdoar a gente, perdoa o povo que errou. E aí o povo, vendo aquilo, né, vendo a tristeza de Esdras, o povo reconheceu que estava fazendo errado mesmo. E aí eles foram lá e muito triste também, eles combinaram, fizeram um juramento com Esdras, falaram: olha, a gente vai, não se preocupa não, a gente vai se consertar. E como é que tinha que consertar isso? Eles resolveram se separar dos estrangeiros. Pode parecer estranho, mas naquela época deu certo, porque eles reconheceram que estavam errados e queriam consertar. Então foi isso que eles resolveram fazer. Bom, o Esdras, né, foi muito importante para o povo, porque o povo precisava de alguém
que ensinasse a lei do Senhor. Então, Esdras, todos os momentos, Esdras reunia o povo. Vou botar uma foto aí. Ele reunia o povo na cidade e ele ensinava por horas e horas, ensinava a lei do Senhor. Ele sabia que ele tinha que ensinar o povo, porque o povo não tinha acesso. Então, ele ensinava a lei do Senhor para o povo, pregava para o povo, mostrava o que estava escrito na lei do Senhor para o povo poder compreender e obedecer. Até as crianças ouviam as leis do Senhor. Então, nós também, os adultos e as crianças também têm que ouvir a palavra do Senhor. E naqueles dias, né, como eu já falei, ninguém tinha acesso, era o pergaminho, só os escribas que tinham acesso. Mas hoje não. Hoje a gente tem Bíblia até no celular, não é mesmo? E você? Você tem dado importância à palavra do Senhor? Ou você não tá nem aí, deixa pra lá? Nós temos que dar muita importância à palavra do Senhor, porque ela é um manual para a nossa vida. Se a gente não usa o manual, a gente vai viver como? Vai viver errado. Então, para conhecer as leis do Senhor, para conhecer o que o Senhor quer para nós, para saber como que nós devemos viver, nós temos que estudar todos os dias a palavra do Senhor. Então, esse é o desafio da semana, que você possa estudar a palavra do Senhor todos os dias, tirar um tempinho para estudar a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigada por esse momento de aprendizagem, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pequeninos, Senhor, as nossas famílias, Senhor, que nós possamos entender a importância de dar o primeiro lugar a Ti, Senhor, buscar o primeiro lugar a Ti, Senhor, que é aprender da Tua palavra, ter comunhão contigo através da leitura da Bíblia, através da escola bíblica dominical, através das orações, Senhor, que temos que fazer. Senhor, que Tu possas, Senhor, ser sempre o primeiro lugar de nossas vidas, que possa despertar o Teu povo para a leitura da palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo, peço que continue dando saúde a todos que estão aqui, Senhor, representados. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Não se esqueçam de fazer a avaliação que eu vou deixar aqui. Estou com saudade de vocês e até o próximo domingo. Tchau, fiquem com Deus.